E como está, Alessandra? A pergunta feita pelo professor me fez corar. Eu me senti um menino pego em flagrante ao fazer arte. Ela é uma pessoa incrível. Eu tenho aprendido muito e a companhia dela tem me feito muito bem. Ela tem me inspirado bastante. Eu sorri ao falar de Alessandra como se estivesse diante dela, a provar de suas essências, em toque, em movimentos nossos. Eu não conseguia nomear o que estava a sentir, mas estava convencido de que eu precisava fazer era me permitir experimentar. E pela primeira vez em minha vida era exatamente o que eu estava fazendo. E como era maravilhoso o existir sem conflitos, o partilhar das emoções sem exigências ou cobranças. Apenas o olho no olho e toda aquela leveza que o silêncio transmite quando as palavras se calam e o toque se precipita como se fosse uma linguagem nova que se oferecia ao estrangeiro que eu era. Passei o restante daquele dia atento a cada uma das escolhas feitas, as minhas decisões e como foram determinantes em meus processos de vida. É realmente impressionante como todos os processos se tornam mecânicos, como respirar. Não percebemos o caminho feito pelo ar em nosso corpo e não observamos os processos de digestão às vezes. Nem reparamos nos alimentos que levamos à boca, de tão mergulhados que estamos numa rotina exaustiva, que aos poucos vai sugando toda a nossa energia. O resultado não poderia ser outro. Adoecemos. Mas é possível, como disse o professor, nos libertarmos de toda essa irracionalidade e estabelecermos um grau de excelência de vida prática ao tomar consciência de nós mesmos. E era o que eu estava a fazer desde a minha chegada àquele lugar, que me completava e me fazia sentir a casa pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, eu e o professor conversamos sobre o livro por ele sugerido em sua sala. Eu ainda estava com as emoções provocadas pela leitura na memória. Sentia-me maravilhado por conhecer e me aprofundar naquela realidade, de onde adivinha toda a prática do nosso método. Estava feliz e realizado por ter experimentado aquele estado de consciência, de viver de acordo com a essência, fazendo uso de conceitos e técnicas e surpreso por perceber que as técnicas e conceitos que estava aprendendo eram oriundos de uma tradição milenar. São conhecimentos que todos nós trazemos em nosso DNA. E, infelizmente, dado a ideia equivocada de realidade em que vivemos, vamos desaprendendo todas essas coisas simples. Eu recordei mais uma vez aquele estado anterior de consciência, vivendo num ritmo de competitividade absurda, numa espécie de salve-se quem puder. O que me agradava era perceber que a cada novo aprendizado eu me distanciava um pouco mais daquela verdade e me aproximava daquele lugar casa que me permitia essa espécie de regresso às minhas origens. Antes que eu conseguisse concluir o pensamento, a instrutora Márcia veio trazer o lanche da tarde para o professor. Já tínhamos nos visto algumas vezes pelos corredores e no espaço gourmet, mas ainda não havíamos traçado um diálogo, apenas trocamos cumprimentos. O professor aproveitou-se da presença dela em sala para lhe pedir que falasse a respeito de sua monografia, cujo tema era o objeto de nossa discussão. O Rogério está se dedicando a pesquisar exatamente o assunto sobre o qual ia discorrer a seguir. É uma alegria que esclarece alguns aspectos de nossas origens. Márcia sentou-se na cadeira vaga ao meu lado e com um sorriso muito agradável assumiu a conversa de uma forma perfeita. Conta-se que há milhares de anos na Índia existia um exímio bailarino, cuja dança era tão bela que emocionava todos que assistiam. Esse bailarino, apesar de ser o mais ágil dançarino de seu tempo, não se contentava com aquilo que já havia conquistado e buscava a autossuperação. Existia dentro dele uma vontade de evoluir e de se aprimorar que não permitia estagnar,
O seu objetivo era superar a si mesmo, e isso servia como fonte motora de motivação que o impelia a um constante lapidar da sua arte. Ele desenvolveu uma série de técnicas que acabaram influenciando não apenas a arte, mas a totalidade da sua existência. Por essa razão, muitos passaram a enxergá-lo como um herói. Com o passar do tempo, ele se tornou um mito, uma referência. Para alguns, uma verdadeira divindade. Dizem que sua busca por autoestudo e autossuperação culminou na transcendência daquilo que se poderia denominar humano. Podemos dizer que ele se tornou um super-humano e por executar posições e movimentos de extraordinária destreza corporal, ficou conhecido como Shiva Nataraja, o rei dos bailarinos. Isso me fez lembrar um trecho do livro Tratado de Yoga, disse, interrompendo o discurso de Márcia, pegando o exemplar sobre a mesa e buscando pela página. Importa-se que eu leia? Como não houve objeção, iniciei a leitura em voz alta. A arrebatadora beleza da técnica emocionava quantos assistiam à sua expressividade e as pessoas pediam que o bailarino lhes ensinasse a sua arte. Ele assim o fez. No início, o método não tinha nome, era algo espontâneo que vinha de dentro e só encontrava eco no coração daqueles que também haviam nascido com o galardão de uma sensibilidade mais apurada.